do ventre mesmo, como um estremecer longínquo de terra que mal se soubesse ser sinal de terremoto. Do coração contraído veio o tremor gigantesco de uma forte dor abalada, do corpo todo o abalo, o grande choro seco, choro mudo, sem som algum. Faz de conta que fiava com fios de ouro as sensações. Faz de conta que a infância era hoje e prateada de brinquedos e que ela não estivesse pálida de morte. Precisava, no meio do faz de conta, falar a verdade. Viver não passava de se aproximar cada vez mais da morte. Então, faz de conta que vivia e não que estivesse morrendo. Faz de conta que ela não ficava de braços caídos de perplexidade quando os fios de ouro que fiava se embaraçava e ela não sabia desfazer o fino fio frio. Faz de conta que tinha um cesto de pérolas só para olhar a cor da lua. Faz de conta que ela fechasse os olhos e seres amados surgissem. Faz de conta que tudo o que tinha não era faz de conta que se descontraía o peito e uma luz douradíssima e leve a guiava. Faz de conta que estava deitada na palma transparente da mão de Deus e agora tudo o que existia era de uma grande perfeição, só que a maioria do que existia com tal perfeição era invisível. Bem, pelo menos sabia que havia um sentido secreto das coisas da vida. Não havia homem ou mulher que não se tivesse olhado ao espelho e não se surpreendesse consigo próprio. Encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Sentiu como sua condição era pequena, porque um corpo é menor que o pensamento. Lori se cansava muito, porque ela não parava de existir por um segundo. Se haviam passado momentos, ou 3.000 anos. 3.000 anos! Pelo que Lori, quando com pesada angústia chegou à janela, já era uma velha de 4 milênios. Não fazia vermelho. O que acontecia era a união sensual do dia com a sua hora mais crepuscular. Era quase noite e estava ainda claro. Se pelo menos fosse vermelho à vista, como o era para ela, mas era um calor de luz sem cor e parada. Não, a mulher não conseguia transpirar, estava seca. Lá fora só voavam pássaros de penas empalhadas. Dentro de sua boca voraz, os dentes úmidos, mas duros. E, sobretudo, a boca voraz para nada. E o nada era quente naquele fim de tarde. Nos telhados, os pardais secos. A humanidade lhe era como morte eterna, que, no entanto, não tivesse o alívio de, enfim, morrer. Nada morria na tarde enxuta. Nada apodrecia, e às 6 horas da tarde era como se fosse meio-dia, um barulho de máquina, de bomba de água, e que virará ferro enferrujado. Nada jamais tinha sido tão acordado como o seu corpo sem transpiração. Enquanto isso, era verão. Verão largo, como um pátio vazio nas férias da escola. Lamentar não ter casado e não ter filhos. 15 filhos de pendurados sem se balançarem, a ausência de vento. Ah, se as mãos começassem a se umedecer. Nem que houvesse água, por ódio não se banharia. Por ódio que não havia água. Nada escorria. E se Deus se liquefaz, enfim, em chuva. Não, nem quero. Por seco e calmo ódio, quero isso mesmo, esse silêncio feito de calor que a cigarra rude torna sensível. Sensível! Não se sente nada!
quero isso que é intolerável, continue, porque quero a eternidade, quero essa espera contínua, pois tudo isto é a morte parada, é a eternidade de trilhões de anos, de estrelas e de terras, e não chove. Por ódio seco, quero é isso mesmo, e que não chova. E exatamente, então, ela ouve alguma coisa. Uma coisa também seca, que a deixa ainda mais seca de atenção. É um rolar de trovão seco, sem uma saliva que rola. Mas aonde? No céu nu e azul. Irá tudo mudar tão de repente? Vai ter madeira enfim apodrecendo, cravo vivo de chuva no cemitério. Ela só percebe que agora alguma coisa vai mudar, que choverá ou cairá à noite. Construindo sua vida com pedras de material ruim, ela levantava talvez o horror e aceitava o mistério de, com horror, amar ao Deus desconhecido. Não sabia o que fazer de si própria, já nascida, senão isso, queda ao nada. Num crepúsculo se viu numa plataforma de onde, por segundos, parecia ver a super-realidade. No dia seguinte, tentou pacientemente de novo o crepúsculo. Estava com os sentidos aguçados pelo mundo que a cercava, como se entrasse nas terras desconhecidas de Vênus. A vida não é de se brincar, porque em pleno dia se morre! E via, de olhos bem abertos, nas madrugadas tão escuras, a lua sinistra no céu. Então, ela se banhava toda nos raios lunares. Ficava perfumada e límpida. Nesta madrugada fresca, foi ao terraço e, refletindo um pouco, chegou à assustadora certeza de que seus pensamentos eram tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte. Pensar não lhe era natural. Via agora como seriam as coisas e as pessoas antes que lhes tivéssemos dado o nosso sentido humano. Se não houvesse humanos na Terra, seria assim. Chovia, as coisas se ensopavam sozinhas e secavam, e depois ardiam secas ao sol e se crestavam em poeira. Amanheceu. O que tinha se passado no pensamento de Lore naquela madrugada era tão indizível e intransmissível como a voz de um ser humano calado. Só o silêncio da montanha era equivalente. Por mais incomunicáveis que fossem os humanos, eles sempre tentavam se comunicar através de gestos, de gaguejos. Para disfarçar o silêncio, se tenta em vão ler, pensar depressa, inventar um programa. Frágil ponte que mal nos liga ao improvável dia de amanhã. Os ouvidos se afiam, o corpo todo escuta, mas nenhum rumor. Como estar ao alcance dessa profunda meditação do silêncio? Desse silêncio sem lembranças. É o silêncio, e vazio, e sem promessa. Se ao menos houvesse ruído de vento, o silêncio é a profunda noite secreta do mundo. E não se pode falar do silêncio como dizer, sentiu o silêncio dessas noites? Quem ouviu não diz. Se fecham as últimas portas, as ruas brilham nas lajes e brilham já vazias. E, afinal, apagam-se as luzes das casas, só um ou outro poste iluminado, mas para iluminar o silêncio. Mas este primeiro silêncio ainda não é o silêncio. Que se espere, pois as folhas das árvores ainda se ajeitarão melhor. Algum passo tardio talvez se ouça, mas há um momento em que, do corpo descansando, se ergue o espírito atento, e da terra e da lua. Então ele, o silêncio, aparece, e o coração bate ao reconhecê-lo, pois ele é o de dentro da gente. Se pode depressa pensar no dia que passou, ou nos amigos que passaram e para sempre se perderam, mas é inútil se esquivar. Há o silêncio! Mesmo que o silêncio pareça aguardar uma resposta, cedo se descobre que de ti ele nada exige, talvez apenas o teu silêncio. Tão suave é para o ser humano
mostrar sua indignidade e ser perdoado com a justificativa de que se é um ser humano humilhado já de nascença, até que se descobre, nem a tua indignidade ele quer, e se um pássaro enlouquecido cantasse, o canto apenas atravessaria de leve o silêncio